Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, é um mangá criado por Masami Kurumada em 1985 e que recebeu um anime a partir de 1986, com a série principal tendo 114 episódios, 31 OVAs e 5 filmes animados, além das séries derivadas. E o quinto arco é Os Cavaleiros de Ouro, que vai do episódio 36 até o episódio 41 do anime. Lembrando que existem diferenças com relação ao mangá, mas a história aqui é do anime, pelo menos por enquanto. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa no Coliseu da Fundação Grade, com os Cavaleiros de Bronze e Saori conversando sobre continuarem as buscas para encontrar a armadura de ouro de Sagitário recém-desaparecida. Seiya, Yoga e Shun concordam que devem continuar procurando, mas Seiya ainda se sente mal pelas batalhas anteriores, então é levado para o hospital às pressas. Longe dali, no santuário, o grande mestre reflete sobre o paradeiro da armadura de Sagitário, que ele considera como uma das mais poderosas, mas ela não era a única. Então, na sua sala, ele recebe Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião, e ordena que ele derrote os Cavaleiros de Bronze, dizendo que eles queriam derrubar o grande mestre do santuário. E por mais que os Cavaleiros de Ouro sejam fortes demais comparados aos de Bronze, o mestre pede para que ele faça esse serviço, já que ele enviou Ikki, Dócrates e os Cavaleiros de Prata, e todos falharam. Mas Miro se recusa, ele nega que isso seja um trabalho para um Cavaleiro de Ouro, era como enviar um leão para matar formigas. Mesmo assim, o grande mestre insiste, e o seu pedido é uma ordem. Ele relembra como Aioros, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, foi considerado um traidor por supostamente se voltar contra Athena. Ele diz que agora a armadura de Sagitário está nas mãos dos Cavaleiros de Bronze, e para piorar, fora Sagitário, tinham outros 2 Cavaleiros de Ouro que se voltaram contra o santuário, apoiando Aioros. Eram os Cavaleiros de Libra e de Ares. Se eles se unissem aos Cavaleiros de Bronze, o confronto teria outro nível e muito sangue seria derramado. Por isso ele precisa que Miro obedeça suas ordens. Enquanto isso, no hospital no Japão, Mino vai visitar Seiya, mas ele tinha fugido do quarto. Ela tenta impedir, o perseguindo por uma floresta. Parecia algo inocente, mas eles não percebem que estão sendo observados por China. Mais tarde, enquanto Seiya dormia na sua cama de volta no hospital, China o ataca. Mas Seiya acorda antes e evita o seu golpe. E para evitar uma luta, Seiya pula pela janela. Mas China o segue até a floresta, questionando por que ele não a enfrenta. Seiya diz que não acha certo lutar contra uma mulher. Mas China diz que assim que uma guerreira se torna amazona, elas devem renunciar à sua feminilidade. Por isso elas usam máscaras. E por isso é mais ofensivo ver uma amazona sem máscara do que vê-la sem roupa. E Seiya viu algo pior do que o seu rosto. Então China lembra a Seiya do que aconteceu há 5 anos atrás, enquanto ela mesma ainda treinava. Seiya acabou invadindo o local de treinamento das Amazonas sem querer, correndo atrás de um coelho. E ao ver China sangrando depois de uma sessão de treinamento, o jovem Seiya arrancou um pedaço da sua própria camiseta para estancar o ferimento dela. Acontece que Seiya a viu num momento de fraqueza. A verdade é que naquele momento China se apaixonou por Seiya. E esse era o motivo de China sempre tentar matá-lo, porque é proibido uma amazona ter esses sentimentos. No santuário, enquanto o grande mestre ordenava que Miro matasse os Cavaleiros de Bronze e Saori e recuperasse a armadura de Sagitário, um outro guerreiro surge ali. Era Aioria. Acontece que Aioria é o Cavaleiro de Ouro de Leão e é o irmão mais novo de Aioros de Sagitário. Ele se oferece para essa missão, e então o grande mestre o autoriza para ir ao Japão. Isso porque ele sabe que Aioria tentava a todo custo limpar o nome do seu irmão como traidor do santuário. Enquanto isso, no Japão,
China continuava atacando Seiya, que se recusava a lutar contra ela e apenas evitava os seus ataques. Mas de repente, eles sentem um poderoso cosmo, com uma intensidade que eles nunca tinham sentido antes. Então nesse momento China pede para que Seiya fuja, mas os dois começam a simplesmente levitar e são atraídos para a origem daquele cosmo. Era a Ioria de Leão, que quer saber onde está a armadura de Sagitário. Seiya não sabe para onde ela foi, e a Ioria sente que ele diz a verdade, mas mesmo assim ele tinha uma missão, e o futuro de Seiya foi definido pelo Grande Mestre. Ele deveria morrer. Nesse momento, China tenta convencer a Ioria de que ela mesma mataria Seiya, mas a Ioria não aceita. Ele sabe que apesar de tudo, China não vai matar o Cavaleiro de Pégasus, porque o seu coração não permite. China ataca o Cavaleiro de Ouro, tentando ganhar tempo para que Seiya fuja, mas a Ioria a detém com apenas um dedo. Acontece que a diferença de poder entre um Cavaleiro de Prata e um Cavaleiro de Ouro é imensa. E o poder não vem da sua armadura, mas do cosmo do cavaleiro. E só para conseguir vestir uma armadura de ouro, o seu cosmo tem que ser imenso. Provando isso, a Ioria ataca Seiya com um enorme poder de luz, dizendo que o Pégasus era um traidor do santuário. Mas Seiya responde que sabe, porque Marin lhe contou, que foi esse mesmo santuário quem mandou matar o irmão de Ioria. Inclusive, além de irmão, Aiorus era também o mestre de Ioria, e foi muito difícil para ele ser o irmão e discípulo de um traidor. Sem ter muito mais o que falar, Seiya aceita lutar contra Ioria, mas o seu meteoro de Pégasus não faz nenhum efeito. Isso porque, enquanto os Cavaleiros de Bronze se movem na velocidade do som, os Cavaleiros de Ouro se movem facilmente na velocidade da luz. Era impossível para Seiya derrotar a Ioria, mas Seiya não desiste. Então a Ioria o ataca com o seu golpe, que parecia uma pata de um leão. Mas nesse momento China entra na frente do golpe para proteger Seiya, sendo atingida em cheio nas costas. Com um golpe tão forte, ela é jogada diretamente nos braços de Seiya. E ali, sentindo que era o seu fim, China confessa o seu amor a ele, mas sabe que não merece o seu amor de volta. A Ioria conhecia China, e em respeito ao seu sacrifício, o Cavaleiro de Ouro resolve poupar Seiya por enquanto. Mas o Cavaleiro de Pégasus fica furioso e acerta um soco no rosto de Ioria, dizendo que ele deve ter visto a China pulando na frente do seu golpe, e mesmo assim ele continuou. O soco não faz efeito nenhum, mas Ioria pede perdão, porque ele viu China, mas quando começa o seu golpe, ele não pode ser parado. Então, para se redimir, ele usa o seu cosmo para conter as feridas de China, e ele mesmo vai levá-la de volta ao santuário para curá-la. Mas antes de ir embora, a Ioria questiona por que Seiya se rebelou contra as leis de Atena e do santuário. Mas Seiya diz que isso não é verdade. Sem acreditar, a Ioria vai embora, dizendo que em breve voltará para matá-los, porque as ordens do Grande Mestre são absolutas. São as ordens de Atena. Só que nesse momento, antes de Ioria ir embora, 3 Cavaleiros de Prata aparecem. Algete de Hércules, Dio de Mosca e Sirius de Cão Maior, que seguiram o Cavaleiro de Ouro por ordens do mestre. Eles querem também vingar a morte dos outros Cavaleiros de Prata e vão atacar Seiya, esperando que a Ioria não se coloque no seu caminho. Assim, eles começam a golpeá-lo, mas nesse momento, um outro poderoso cosmo surge. Era o cosmo da armadura de Sagitário, que veio mais uma vez para proteger Seiya. Só que dessa vez, ela não entra na frente dos seus inimigos. Ela, na verdade, cobre o seu corpo. E assim, por um momento, Seiya veste a armadura de ouro de Sagitário. Seiya derrota os 3 Cavaleiros de Prata com um único golpe, de uma só vez, deixando a Ioria impressionado. Então a Ioria coloca China deitada sob uma árvore e se vira contra Seiya agora. Ao vê-lo com a armadura de Sagitário, ele não pode simplesmente ir embora. Assim, a Ioria ataca com seu golpe Cápsula do Poder. Mas, para surpresa dos dois, Seiya consegue desviar dos golpes na velocidade da luz. E com o impulso das asas de Sagitário, ele contra-ataca com os meteoros de Pégasus. Só que isso não era suficiente.
não é a armadura que deixa o cavaleiro mais forte. E uma armadura emprestada não era suficiente para derrotar a Ioria. Então ele se prepara para acabar com Seiya. Mas antes do último golpe, Seiya questiona por que ele obedece ao santuário. E a Ioria responde que o grande mestre é um grande homem bondoso, praticamente um deus na terra. Mas Seiya diz que isso não é verdade. Nesse momento, Shun e Yoga chegam e ficam espantados ao ver Seiya usando a armadura de ouro de Sagitário. Mas Seiya pede para que eles fujam. Só que os dois não atendem o seu pedido e tentam atacar a Ioria, que com um simples movimento repele os dois, os chamando de insensatos, porque ele é muito mais poderoso e faz tudo isso porque está a serviço de Athena. Todos os cavaleiros do santuário acreditam que o mestre é um homem sagrado, que fala e faz as vontades de Athena, e que a reencarnação da deusa vive lá, numa câmara atrás da sala do mestre. Mas isso não é verdade. E nesse momento Saori aparece, emanando o cosmo da deusa Athena. Ela diz para Ioria que o grande mestre está do lado do mal e desonra o santuário. Só que mesmo assim, a Ioria não acredita e diz que aquilo é bobagem e são eles quem estão desonrando o santuário. Mesmo assim, a Ioria continua impressionado com o cosmo de Saori, um cosmo muito mais poderoso do que o de qualquer cavaleiro de ouro. Saori lamenta que a Ioria pense daquele jeito, porque o seu irmão Aioros salvou a sua vida há 13 anos atrás. Ele a tirou do santuário porque Ares tentou matá-la ainda bebê com uma adaga dourada, e foi Aioros quem o impediu. Ele segurou a bebê nos braços e atacou Ares, derrubando a sua máscara e vendo seu verdadeiro rosto. Então Ares atacou Aioros, que fugiu do santuário com Athena nos braços. Desde então, Ares vem fingindo que Aioros era um traidor, que tentou matar a reencarnação de Athena, e que a verdadeira reencarnação da deusa ainda vive ali, nas câmaras internas do santuário. Xion era o mestre do santuário nessa época, mas Ares, o seu irmão, era um homem respeitado e bondoso, e tinha todos os acessos que Xion tinha. Só que algo aconteceu nesse período, e a sua personalidade mudou. Ele parecia outra pessoa. E como era irmão do grande mestre Xion, ele tinha acesso à câmara de Athena. E agora, esse homem maldoso é o atual grande mestre do santuário e quer terminar o serviço que começou há 13 anos atrás. E durante esses 13 anos, a Ioria foi enganado, forçado a pensar que o seu irmão era um traidor, sendo que na verdade, ele foi um herói. A Ioria então entende que esteve errado por todo esse tempo, mas ele ainda quer uma prova. E nesse momento a Ioria decide atacar Saori, porque a verdadeira deusa Athena nunca seria atingida pelo seu golpe. Só que Seiya entra na frente de Saori, e com a ajuda do cosmo de Aioros, ele detém o ataque de Ioria. E o Cavaleiro de Leão vê o espírito do seu irmão apoiando Seiya. Seiya conseguiu ver o golpe de Ioria e devolve a cápsula do poder, lançando a Ioria para longe. E assim o Cavaleiro de Leão se levanta e reconhece que foi derrotado. Então nesse momento, a armadura de Sagitário deixa o corpo de Seiya. E assim, a Ioria se ajoelha perante Saori e pede perdão por usar o seu ataque contra a deusa Athena. A Ioria reconheceu que Saori é realmente a verdadeira reencarnação de Athena e jura lealdade a ela, dizendo que agora sim vai lutar pela justiça. Desse jeito, a Ioria carrega a China nos braços e diz a Seiya que não sabe os perigos que o esperam, mas pede para que ele proteja a armadura dourada e proteja Athena. E assim, a Ioria vai embora. Com isso, a armadura de Sagitário agora completa se remonta na sua verdadeira forma e, da ponta da sua flecha, ela dispara um feixe de luz em direção ao santuário, indicando que a batalha final se aproxima. Alguns dias depois, no apartamento de Seiya, os 3 cavaleiros de bronze conversam sobre Shiryu e Ikki, porque o ataque ao santuário estava próximo, e os cavaleiros de ouro são muito mais fortes do que os inimigos que já enfrentaram até esse momento. Eles só esperam que Kiki tenha chegado em Rozan com a água da vida para ajudar o Cavaleiro de Dragão.
Acontece que, nos 5 picos de Rosan, Shunrei e Kiki tiram os curativos dos olhos de Shiryu, perguntando se ele voltou a enxergar, mas ele responde que não. Talvez a água da vida era só uma superstição. De qualquer forma, Shiryu agradece a todos pelo que vem fazendo por ele, por todos os ensinamentos e cuidados. E graças a isso, Shiryu percebeu que não precisa de olhos para ver a beleza da natureza ao redor deles. E ele sabe que deve voltar ao lado dos seus amigos mesmo assim. Nesse momento, o mestre ancião chega e diz que a água da vida não é uma superstição, mas não é ela quem vai curá-lo. Só o poder do cosmo de Shiryu pode salvá-lo agora. De qualquer forma, o mestre pede para conversar com Shiryu a sós. Assim, próximo da cachoeira de Rosan, o mestre ancião conta sobre as 12 armaduras de ouro, e que Ares mandou os cavaleiros de ouro para matar Saori e os cavaleiros de bronze. Por isso Shiryu deveria se preparar, e até o mestre ancião vai se preparar, porque ele também vai para a batalha. O problema é que essa conversa é interrompida por um forte e agressivo Cosmo que se aproximava. Era o Cavaleiro de Ouro de Câncer, Máscara da Morte. Ele tá ali para matar o mestre ancião. Mas ao atacar, Shiryu bloqueia o seu golpe, dizendo que vai ter que passar por ele primeiro. O grande problema é que Shiryu tenta atacar a Máscara da Morte com todo o seu poder, mas ele é tão rápido que o Cavaleiro de Dragão não consegue atingi-lo. Então Máscara da Morte contra-ataca com golpes tão rápidos que Shiryu não consegue evitar nenhum. Ele até tenta contra-atacar, mas o Cavaleiro de Ouro bloqueia o seu golpe com apenas um dedo e o joga para o fundo do rio. Assim, Máscara da Morte se volta para o mestre ancião agora e diz que vai matá-lo por traição ao santuário. Porque o mestre ancião é ninguém menos que Doko, o Cavaleiro de Libra, um dos 12 Cavaleiros de Ouro. Mas o mestre responde que quem traiu o santuário na verdade é Ares. Só que diferente de Aioria, por exemplo, Máscara da Morte não se importa, porque mesmo que o que o grande mestre deseja seja diabólico, se ele for bem sucedido, ele será considerado justo. Mas o mestre ancião o chama de tolo, porque as ações do injusto nunca poderão ser consideradas como justiça. Nesse momento, a armadura de dragão que estava repousando embaixo da cachoeira de Rosan reage ao cosmo de Shiryu e vai até o seu corpo. Então Shiryu sai das águas da cachoeira e se coloca mais uma vez em posição de ataque contra o Cavaleiro de Câncer. Usando o cólera do dragão, Shiryu até consegue derrubar a Máscara da Morte, mas logo ele se levanta prometendo que Shiryu iria ver o seu verdadeiro poder. Porque a constelação de Câncer guarda a entrada para o mundo dos mortos, o Sekishiki. Mas antes de atacar Shiryu, um outro cosmo de Cavaleiro de Ouro interrompe o seu ataque. Era Mu de Jamiel, que é na verdade o Cavaleiro de Ouro de Ares. E Mu tá ali como aliado de Shiryu e do Mestre Ancião. Assim, na presença de tantos inimigos, Máscara da Morte simplesmente vai embora, mas avisa Shiryu que se quiser continuar o seu combate, vai encontrá-lo no santuário. Com tudo mais calmo, Shiryu agradece Mu e o seu mestre. E ao ver como seu discípulo evoluiu ao ponto de rivalizar com o Cavaleiro de Ouro, Doko diz que eles não são mais mestre e discípulo. Eles estão no mesmo nível. Eles são 2 amigos, 2 cavaleiros que lutam pela justiça, pela deusa Atena. Desse jeito, ainda mais determinado, Shiryu decide ir ao encontro dos seus amigos. Algum tempo depois, no Japão, os 3 cavaleiros de bronze se preparam para ir ao santuário e descansam por enquanto, até mesmo aproveitando esse pequeno momento para passar o dia com os órfãos da Fundação Grade. No dia seguinte, chega o momento da viagem até a Grécia. Só que enquanto Shun estava indo até o aeroporto, ele é interrompido por June, a amazona de Camaleão, uma guerreira que treinou com ele na ilha de Andrômeda. Ela tá ali para contar que a ilha de Andrômeda foi destruída por um cavaleiro de ouro, por Miro de Escorpião. E o mestre de Shun, o mestre Albiore de Cefeu, foi morto.
Isso aconteceu porque o santuário considerou todos da ilha como traidores. Então June tenta impedir Shun de ir até o santuário, nem que seja à força. E assim ela ataca com seu chicote, como se fosse a língua de um camaleão. Mas Shun desvia dos seus ataques e a derruba, derrubando até a sua máscara. E ela lhe pede perdão. Ela só quer que ele não morra. O problema é que nesse momento, outros 2 cavaleiros que treinavam com Shun também aparecem. Eram Leda e Spica. Mas eles não querem ajudar Shun. Eles querem a sua cabeça para oferecê-la ao grande mestre em troca do seu perdão. Assim, eles prendem Shun com as suas correntes. Enquanto tudo isso acontecia, Saori, Seiya e Yoga esperavam Shun no aeroporto, mas preocupados com seu atraso. Shun estava preso pelos seus rivais numa corrente nebulosa dupla, e Shun não consegue se libertar. Sem forças, ele estava prestes a aceitar que o seu destino era ser sacrificado, assim como a princesa Andrômeda, que foi presa por correntes na sua ilha para se sacrificar e conter a fúria de Poseidon. Mas nesse momento, Shun ouve a voz do seu irmão na sua cabeça. E ele lembra de uma das últimas conversas que tiveram, onde Ikki diz que um homem deveria ser forte para quebrar as correntes do destino e seguir o seu próprio caminho. Assim, mesmo sem a sua armadura, Shun eleva o seu cosmo a um alto nível e ele quebra as correntes que o prendiam. E desse jeito, Shun ataca, derrotando Leda e Spica. Com isso, ele parte para o aeroporto com June nos braços, inconsciente, e ao chegar, ele pede que os Cavaleiros de Aço cuidem dela. Assim, Shun, Seiya, Yoga e Saori partem de avião para o santuário. Durante o voo, Saori estava pensativa sobre qual era a verdadeira identidade do Mestre Ares. Ele substituiu o Mestre Xion, mas Ares era o seu irmão bondoso. E de repente ele se tornou maligno, como se fossem 2 pessoas diferentes. Então o que Saori teoriza é que talvez ele seja um dos Cavaleiros de Ouro. E entre todos os 12, apenas uma constelação tem 2 facetas. A constelação de Gêmeos. Enquanto isso, no santuário, a Ioria de Leão vai até a sala do grande mestre e pede a ele uma audiência pessoalmente com Athena. Mas o mestre diz que ela não vai receber ninguém. A Ioria diz que vai acessar sua câmara, nem que seja à força, porque ele já sabe que na verdade o traidor é Ares e que Athena não está ali na sua câmara há 13 anos. Com isso, o mestre diz que, agora que a Ioria sabe da verdade, terá que matá-lo. E assim, ele o ataca. A Ioria percebe que é um ataque na velocidade da luz e que o grande mestre era na verdade um dos Cavaleiros de Ouro. Só que quando os 2 atacam ao mesmo tempo, toda a energia fica contida entre os 2, porque eles tinham forças quase iguais. Nesse momento entra no salão Shaka, o Cavaleiro de Ouro de Virgem. Ele diz que ameaçar o mestre era o mesmo que ameaçar a própria Athena, e se a Ioria não parasse, ele iria matá-lo. Então o grande mestre ordena que Shaka mate a Ioria por traição, assim como seu irmão traidor. Só que se 2 Cavaleiros de Ouro entrassem em combate, os 2 seriam destruídos, ou eles teriam uma guerra que duraria 1000 dias. Isso porque os seus poderes são equivalentes. Então, enquanto a Ioria está distraído com Shaka, o grande mestre usa nele o Satã Imperial, o golpe que domina sua mente. Enquanto tudo isso acontecia, Saori e os 3 Cavaleiros de Bronze pousam no santuário, mais especificamente na arena onde Seiya derrotou Cassius pela armadura de Pegasus. Nesse momento, um homem com o rosto coberto e um manto se aproxima deles, dizendo que o Mestre Ares os esperava, e ele os levaria até lá. Mas no caminho, eles ouvem uma voz conhecida. Era Shiryu de Dragão, que tinha chegado há um tempo e os esperava por ali. E assim, todos ficam felizes ao ver o seu grande amigo ao seu lado mais uma vez. Independente disso, o homem misterioso leva os Cavaleiros de Bronze até o que ele chama de Primeira Casa. E então ele explica:
Não tem como chegar até a sala do Grande Mestre sem passar pelas 12 casas do Zodíaco. Cada uma era protegida por um guardião, um Cavaleiro de Ouro. São eles: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Só que ninguém nunca passou por essas casas, desde os tempos mitológicos. E Seiya diz que eles serão os primeiros a conseguir isso então. Assim, os Cavaleiros de Bronze e Saori começam a subir as escadarias da primeira casa. Mas nesse momento, o misterioso homem se revela como sendo um Cavaleiro de Prata, Treme de Sagitta. Ele estava disfarçado para um ataque surpresa e usa o seu ataque Flechas Fantasmas. Mas os Cavaleiros de Bronze percebem que os ataques eram só uma ilusão. E assim, com um meteoro de Pégasus, Seiya o derrota facilmente. O que eles não percebem é que Treme conseguiu cumprir a sua missão. Porque no meio daquelas ilusões tinha uma flecha dourada de verdade. E ela atingiu o coração de Saori. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O quinto arco de Cavaleiros do Zodíaco é, pra mim, um dos melhores. É aqui que a gente já vai se familiarizando com os grandiosos Cavaleiros de Ouro. Aqui é o fechamento de pontas que levam pro grande confronto. Para quem não conhecia o anime na época, é nesse arco que temos várias revelações impactantes, como a descoberta de que alguns personagens já apresentados antes são muito mais do que aparentavam ser, como a Ioria, Mu e o Mestre Ancião. Tudo isso numa narrativa gostosa de acompanhar. E mesmo esse arco sendo ótimo, não se compara com o próximo, que até para quem não conhece o anime já ouviu falar em algum momento. Porque chegou o momento da Batalha das 12 Casas. Mas isso é história para outro vídeo. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.